Hoje vamos falar da legalização da cannabis para fins recreativos. Pá, está a ser, estava na hora. Isto mesmo, hoje vamos exigir aqui a libertação do canhão, a emancipação da broca, a liberalização da ganja. Por isso, malta, sentem-se, ponham-se confortáveis e acendam um petardo, uma pica, um bob, acendam um parpalhão, tá? Um charro, um pipe, um kiff e relaxem. Ou tentem, não é? Como isto ainda não é legal, o mais certo é estarem a fumar bolota que foi recuperada do fundo de uma sanita, o que não relaxa ninguém. E é devido a isto e a fatores económicos, sociais e de saúde pública que eu considero que a cannabis deve ser totalmente legalizada em Portugal. Ok? Está dito. E também porque gosto muito. Mas isso é indiferente, é irrelevante. O que vos trago hoje aqui é um trabalho rigoroso, pessoal. Um trabalho de pesquisa levado a cabo por uma equipa sem agendas. Uma equipa independente. Uma equipa sem segundas intenções e, acima de tudo, imparcial. Fiquem com a lista dos prós e prós. Sim, eu sei que isto parece uma abordagem tendenciosa logo à partida, mas honestamente, que contras é que querem que eu apresente da cannabis? Hã? Querem que eu diga que destrói o fígado? Provoca cirroses? Falência do sistema nervoso e impotência? Isso é o álcool, que é legal. Querem que eu diga que causa cáries, diabetes, obesidade e acne? Isso é o açúcar, que é legal. Querem que eu diga que provoca ataques cardíacos, envelhecimento precoce, cancro? Todos sabemos que isso é o tabaco, que é super legal. Se calhar está na hora de apresentarmos os efeitos secundários nocivos da cannabis. Ok, tudo bem, porque existem, eles existem, tá? Como, por exemplo, agravamento de tendências depressivas, desmotivação e apatia. Ou seja, os piores efeitos secundários da cannabis são os mesmos de trabalhar num call center, o que é também super legal em Portugal. Agora, vamos aos prós. Crescimento da economia, já para começar, não é? Efeito terapêutico em inúmeras doenças. Glaucoma, Parkinson, epilepsia, redução da ansiedade e hiperatividade. Baixa o nível de açúcar, aumenta a criatividade, alivia stress pós-traumático, ameniza os efeitos secundários da quimioterapia. Malta, querem que eu continue? Eu sei que parece que estou a inventar agora, mas tem efeitos curativos em lesões ósseas. Se partirem um braço, esqueça o gesso, fumem um canhão. Para além de todos estes prós, falta o mais importante aqui. É extremamente divertido e pode proporcionar momentos de animação para toda a família, ok? E perguntam vocês, pá, Rui, se isto faz bem a tanta coisa, porquê é que tem tão má imagem? É certo que gansados como estes, que aparecem sempre que há uma reportagem, não ajudam. E tu percebes que, imagine se Deus existe, imagine, vamos dizer que imaginar. Se ele existia, tu não achas que podia ser muito perigoso que tu estás envolvido? Não, se Deus insistisse, se calhar dava-lhe um pontapé no cu mesmo. Pessoal, admitamos, a erva tem um problema de marketing. Pá, existem hoje em dia no mundo inúmeras personalidades de sucesso artístico, político, social e tecnológico, pá, que são consumidores ativos. Bob Dylan, Maya Angelou, Michael Phelps, Morgan Freeman, o monstro das bolachas, que nunca assumiu, mas a mim não me engana, aquilo são manches. David Letterman, Lady Gaga, George Clooney, Brad Pitt, LeBron James ou Drake, como no passado foram Abraham Lincoln, Shakespeare ou o Dom Sebastião. Sim, só alguém muito mocado é que pode pensar em subir num cavalo aos 16 anos e carregar contra milhares de mouros a jogar em casa. Achou que era boa ideia esta merda. Agora, quem é que nos fica na cabeça? Quem é que nós decoramos? Estes heróis? Não são estes heróis, pois não. O que fica é aquele mano que era repositor do Lidl, uma vez experimentou a ayahuasca, despediu-se e agora diz que é xamã numa comunidade no Alentejo e hoje em dia sobrevive a fazer colares de conchas. Isto é que fica. São estes gajos que ficam na memória. Porquê é que somos entupidos com histórias sobre o Jorge do terceiro esquerdo que está parado há 3 anos no mesmo ano letivo porque uma vez ouviu Bob Marley e fumou uma ganza? Joca, pega num livro, Joca. Estás a estragar isto para toda a gente. Os próprios mídia perpetuam esses estereótipos. Vejam esta reportagem da SIC sobre a marcha a favor da legalização da cannabis. Vejam a reportagem. E mais pelas pessoas poderem ter direito a ter uma planta em casa para consumo próprio. Ou seja, para não estarmos a contribuir para tráfico de droga, que só causa violência, e não há qualquer necessidade disso neste momento.
Consideramos que é um tema menos importante, principalmente numa altura de crise em que nós consideramos que a legalização poderia gerar uma economia criadora de empregos. Dois jovens informados, conscientes e de discurso coerente. É esta a imagem que vamos passar lá para casa do consumidor moderno? Não é. E porquê? Porque, entretanto, alguém deve ter dito, pronto, está giro, mas para fechar eu quero o modelo de sempre. Preciso de uma janada, pá, com um chapéu às cores, mete-lhe assim um sotaque de alfama, encontra-me essa gaja. Depois preciso de uma agarrada à heroína sem o dente. Epá, e faz com que o final pareça uma convenção de fãs do Rambo em tratamento de metadona. Pois mais uma coisa, roubam-nos as gases e não nos levam os gases e a gente fica. Quantos charros é que fuma por dia? Eu 2 charros. 2 charros por dia. Porquê que fuma? Senti bem. Não se consegue sentir bem sem charro? Não. Se eu charros não consigo sentir bem. Tenho que fumar 2 charros por dia, pelo menos. Eu não dou no álcool. Mas toda a gente dá no álcool. Pá, vê se eles legalizavam o charro em vez do álcool. Pá, havia necessidade disto. Havia necessidade disto. O gajo que fez o Woodstock em Sacavém, sob o olhar atento do Inspector Gadget, o casal ventoso. E aqui, quem é que está aqui? Sabem o que é isto? Isto é o que acontecia ao Woody Allen se abusasse de drogas em vez de crianças. Na ficção, igual. A maneira como o uso de drogas é representado em algumas séries e filmes portugueses é descabida. Claramente, os guionistas nunca experimentaram drogas. Sigam este conselho. Sempre que tiverem cenas com drogas, pá, deem a alguém que perceba do assunto. Aos atores. Hoje o dia foi para esquecer. E nada melhor para esquecer com uma ganzinha. Stress, miúda, desliga-te das cenas. Achas que eu devia ir a um psicólogo? Há outras maneiras de resolver os problemas. Se calhar o que vai acontecer a seguir vai parecer um tudo nada estranho. Mas não se assuste. É mesmo assim. Sempre isto. Pá, é sempre isto. Sempre histórias de adolescentes malvados que traficam charros e viciam amigos inocentes em speed. Ou de prostitutas que metem padres agarrados ao cavalo. Nunca há aquela história positiva, sabe? Aquela história positiva aleatória. De um rapaz que foi a um concerto, conheceu uma miúda, como tinha uma broca no bolso, fumou com ela, fizeram amor num campo de feno ao sol de Quinta do Bilo, estão juntos há 20 anos, ainda agora começaram a construir uma casa, costumam vir aos espetáculos e fumar uma comigo no final. Um beijinho para o Pedro e para a Marta. O que eu quero dizer com isto é falta informação. Falta informação às pessoas, aos mídia e principalmente a guionistas de telenovelas. Por favor, saiam à rua e comprem droga uma vez. Ninguém diz vende charros. Ninguém na rua vende brocas já enroladas. E porquê? Porque estão a dormir, é uma excelente ideia. O facto é que não se vende, não se vende. Parem de pôr isso na televisão. Vocês estão a prestar um péssimo serviço informativo aos mais jovens. Saem de casa, convencidos, podem adquirir gansas já enroladas em qualquer esquina e depois lixam-se. Lixam-se que nem mortalhas têm. Pessoal, do que é que nós estamos aqui a falar? A cannabis é uma planta que existe em 3 variedades. A sativa, a índica e a ruderalis. Devido às suas características, a cannabis tem sido bastante útil à humanidade ao longo dos séculos, sendo usada no fabrico de cordas para embarcações, roupa, comida, papel, medicamentos e de bons momentos. Apesar da sua enorme versatilidade, a cannabis é mais conhecida por ser uma droga psicoativa e começou a ser consumida pelo ser humano há mais de 5.000 anos. Os 2 componentes mais ativos e conhecidos da cannabis são o THC e o CBD. O THC é o principal componente psicoativo da cannabis e o responsável pelos efeitos de satisfação, euforia, viagem, enfim, o que quisermos chamar uma moca. O CBD é um componente não psicoativo, ou seja, é apenas relaxante. O THC leva o canabinoide aos receptores do cérebro. O CBD leva-o a todos os receptores do corpo humano. Para além dos efeitos recreativos, ambos possuem propriedades medicinais e são usados para o tratamento de várias doenças. O THC é usado no combate ao glaucoma, ao Parkinson, insónias, doenças cardiovasculares e perda de apetite. Já o CBD é usado para tratar convulsões, náuseas, depressões, ansiedade e stress. E é uma planta que cresce naturalmente em climas solarengos e quentes e que hoje em dia é cultivada em todo o mundo, inclusive na casa de alguns amigos meus. Isto é a planta, ok? E sobre THC e CBD já vamos voltar a falar sobre eles. Agora, vamos falar de quem realmente consome esta planta. Isto para além dos Jorge do terceiro esquerdo.
Hoje em dia, epá, aquele estereótipo do freak da passa já nem sequer faz sentido, ok? Porque, surpresa, quase toda a gente consome. Eu fumo, tu fumas, nós fumamos se estivermos numa roda. Os teus pais já fumaram e a tua avó já foi uma mula. E nem sequer me estou a referir ao comportamento dela enquanto solteira. É natural, é transversal. Pessoas de todas as classes, culturas, estratos sociais e religiões fumam. O que é certo é que a Holanda e alguns Estados americanos são bons exemplos que comprovam as vantagens da legalização e controle da cannabis. Coisa que Portugal também já sabe que há quase 20 anos. Em 2001, Portugal tinha um grave problema de droga. O Casal Ventoso funcionava como um supermercado a céu aberto, ok? O problema de saúde pública crescia. A canção Morango do Nordeste dos Canta Bahia estava em 5º lugar do top. Não vou mentir, estávamos à beira do abismo. O governo de António Guterres, na altura, reagiu de uma maneira impensável e nunca antes vista por cá, com modernidade e ponderação. Despenalizou a posse para consumo, ok? E lançou uma campanha onde os toxicodependentes eram encaminhados para centros de saúde apropriados e, nos casos mais graves, para o Chapitão. Resultado, em 10 anos, o número de pessoas que experimentou e continuou a usar drogas em Portugal baixou 16%. Baixou o número de infectados por HIV, baixaram os casos de hepatite, baixaram as overdoses. Claro, baixou também o rendimento do meu primo Cajó. E os Canta Bahia, desapareceram do mapa, nem tudo é mau. Mas já agora, porquê que Portugal parou na despenalização? Expliquem-me só isto. Com tantos resultados positivos. Nós somos o equivalente, sabe o que é que nós somos? O equivalente àquele gajo que leva a miúda a jantar, ela riu-se, beijaram-se no carro, convidou-a para entrar, já estão no meio dos preliminares, já está quente e o gajo vai-se embora e chama o amigo holandês para vir foder. Isto é o que nós somos. Nós deixámos a legalização das drogas leves ali na friend zone, não é? E com isso perdemos todas as vantagens que podíamos ter. Quais? Estas. Para além de todas as vantagens para o utilizador, a cannabis poderia representar um significativo encaixe para os cofres do Estado. Estima-se que até 2026 a cannabis irá movimentar 170 mil milhões de euros na economia mundial. Com um país que, em termos de condições atmosféricas e geográficas, parece que foi criado como modelo para a produção de erva, não é difícil imaginar o que a legalização poderia fazer ao PIB nacional. Basta olhar para o exemplo americano ou canadiano. Já para não falar das vantagens económicas indiretas, como a diminuição da criminalidade associada ao tráfico. A legalização iria também dar um forte empurrão à agricultura. Com isso, mais postos de trabalho, mais povoamento do interior, menos consanguinidade. Ganham todos, menos meia dúzia de putos que estavam filados nas primas. Querem mais uma vantagem? Turismo. Agora que abrimos 238 hotéis ao virar 2019 e devido à Covid tem menos utilização que uma sala de cinema de um filme português, imaginem o que a abertura de coffee shops legais poderia fazer à economia do país. Eu sei que estou a encher o país de turistas janados, eu sei que isto não é o sonho de ninguém, mas agora, uma vez sem exemplo, eu estou ao serviço do Estado. Já para não falar nas oportunidades que iam surgir em mercados paralelos. E nem estou a falar de cenas obscuras. Pensem, erva, broca, sofá, manchis, serviços de entrega ao domicílio. O que se iria desenvolver? Telenachos, Uberganza, um funcionário da Glovo destacado para cada prédio. Onde é que estão os gajos do Shark Tank quando realmente precisamos deles? Claro que também há vários argumentos contra a legalização da cannabis para fins recreativos. Vamos aqui analisá-los, ok? É uma droga que afeta a saúde mental e pode provocar psicoses e esquizofrenia. Este é um deles, ok? É verdade que em excesso a cannabis pode causar danos no cérebro, especialmente a menores de 25 anos. Mas os números não são conclusivos. Outra, desde 1996 o uso de cannabis em Portugal aumentou exponencialmente. O número de casos de esquizofrenia não aumentou. Conhecidos que temos a Maria Vieira, pouco mais. A cannabis é uma droga de passagem. Falso, ok? Estudos mostram que o tabaco, que repito, é legal, pode ser uma influência pior. Um estudo mostrou que 80% dos adolescentes que experimentaram tabaco antes dos 15 anos tinham uma maior possibilidade de experimentarem drogas do que os que não fumavam. E outro estudo provou que adolescentes que fumam têm 3 vezes mais hipóteses de se tornarem alcoólicos. Outro estudo ainda aponta que cada vez que junto tantos dados e estatísticas, há uma grande possibilidade de perder a vossa atenção. Agora,
a cannabis é aditiva e não saudável. Terceira teoria. Esta teoria foi considerada inconclusiva, embora possamos afirmar que não é saudável consumir drogas enquanto o nosso organismo se está a formar, nada indica que o consumo de cannabis seja prejudicial à saúde, ok? Talvez o Twitter dispute esta informação. São necessários é o quê? Mais testes, não é? Enquanto for ilegal na maioria dos países, é muito difícil conseguir fundos para os efetuar. Já cobaias, é só abrir os meus grupos de WhatsApp. Quarta, para não ofender conservadores religiosos ou democratas cristãos. Ouçam, se vocês acreditam em Deus, ok? Ajudem-me só aqui com um desenho, com uma imagem. Não faz sentido estar contra uma planta, que é algo que foi criado por Deus, certo? Algumas pessoas, depois de fumar cannabis, descrevem encontros com o Criador. Com cogumelos a mesma coisa. E se Deus deixou para trás pequenas surpresas, sabem? Pequenos miminhos, produtos que podíamos consumir e assim poder falar com Ele. E vêm vocês e proíbem? Ele não vai gostar nada disso. Para além disso, o Filho de Deus, quem é o Filho de Deus? É um hippie de barba. Se Jesus vivesse nos dias de hoje, não ia transformar água em vinho, ia transformar erva em sopa. Pessoal, isto é uma questão de perspectiva, ok? Vocês acham normal um homem falar com uma planta? Eu só acho normal que isso aconteça depois dele a fumar. A não legalização da cannabis para fins recreativos traz inúmeros riscos ao consumidor, logo a começar pela maneira como é adquirida. É que nos países onde ela é legal, quando te apetece passar uma tarde a fumar uma broca, ver Rick and Morty e comer uns nachos, esta é a experiência que tens. Já em países como Portugal, onde a venda ainda é proibida, é com isto que levamos. Faço o preço bom? Você é português, óbvio. Diga? Você é português, claro. Sim, sim. Pronto. 30 euros. Vamos lá. Não quer? Mas isso guarda. Não, não lá. Mas isso guarda, agora no bolsinho. E para se divertir. Giro, não é? Um mitra da baixa que te vende bolota em forma de supositório e ainda morna. Felizmente esta droga não é para cheirar. Sim, porque nós não nos podemos esquecer que nos países em que a cannabis não é legal, quem a vende são os criminosos. E parecendo que não, quem lida com criminosos costuma ter uma esperança média de vida em anos de cão. A verdade é essa. Quem compra erva num país em que a sua venda não é legal está a cometer um crime. O que não faz sentido nenhum. Já não basta estar a consumir um produto que eu nem sei do que é feito. Aquilo pode ser cannabis, como também pode ser cascas de batata com quitoso. Ainda me obrigam a infringir a lei. Não faz sentido. Eu quero a erva na minha lista de compras do supermercado. Eu quero poder chegar a um snack bar e pedir um café com um charrinho. E pior, não me deixa comprar a cannabis, mas deixa-me comprar toda a parafernália associada à cannabis. Mortalhas, filtros, grinders, t-shirts com merchandise, camisolas, bongos, bonecos, há séries, há filmes. Quer dizer, compro um bongo, mas não posso comprar erva. Vou usá-lo para quê? De fumar salmão na sala? Quer dizer, posso comprar toda a parafernália ilegalmente, mas sou obrigado a cometer um crime se der umas passas para relaxar, o que não é nada relaxante. Principalmente quando sabes que tens 10 vezes mais probabilidades de morrer a comprar cannabis do que a consumi-la. Tanto quando apareceram as smart shops, o pessoal aderiu. Lembram-se? Em 2007 desaparecia Maddie McCann e aparecia a primeira smart shop em Portugal. Estas lojas vendiam o quê? Produtos intitulados como sais minerais ou fertilizantes, sim, como se um agricultor da Golgã, viesse comprar pacotinhos azuis com pós coloridos a Lisboa. Mas na realidade, o que é que isto era? Isto passavam substâncias psicoativas criadas de forma sintética. Eram todas legais porque não constam da listagem de produtos proibidos anexa à Lei 1593. Só que também eram muito perigosas. Fertilizantes de plantas, incenso ou folha de sálvia para fumar são as novas drogas legais do século XXI, mas podem ser altamente perigosas. Em apenas 2 meses, os hospitais já registaram mais de 30 casos de complicações por consumo destas substâncias psicoativas. Tanto que o governo interviu.
A 18 de abril de 2013, um novo diploma definiu as novas substâncias como psicoativas, considerando-as, claro, uma ameaça para a saúde pública e também para a minha carteira. Então, mas legalizar a cannabis não vai criar o mesmo efeito das smart shops? Perguntam vocês. Nada disso, pessoal. Nada disso. Não tem nada a ver. A cannabis é uma das poucas drogas no mundo em que é impossível morrer de overdose, ok? Impossível. O máximo que pode acontecer é uma bad trip. Bad trip é como o Google Plus. É uma experiência falhada, com drogas. É um efeito de intoxicação, se querem mesmo certinho, produzido pelo uso de substâncias alucinogéneas que altera a percepção de uma envolvente e que não é mais que uma confusão mental que dura um curto período de tempo. Lembram-se daquele gajo que casou com a Maria Leal? Pronto, é um estado de loucura parecido, mas menos grave, porque quando passa ainda tens todo o teu dinheiro. E pergunto a vocês, e se colocarmos à disposição do público uma coisa que causa bad trips, não corremos o risco de acontecer a mais pessoas? Não. Corremos o risco de acontecer a menos. Como é que isto é possível? Explica-nos, magnânimo Rui. Na verdade, pessoal, quando acontece um caso de bad trip com a cannabis, a maioria das vezes está associada a estirpes com um alto teor de THC. Era disto que eu queria falar. Que normalmente, onde é que se vende? Na rua, desregulado. Ou seja, aquela erva que compramos na Baixa e que tem mais cristais que o quarto de uma gaja que acredita em signos. E é que está o problema. O alto teor de THC não é algo que seja procurado pelo consumidor, ok? Bom, no meu caso depende da noite, mas normalmente é apenas uma consequência da oferta existente. Uma cannabis legalizada e regulada irá permitir não só controlar todos os níveis de THC que são disponibilizados, não é? Como também uma venda personalizada relativamente ao peso e à experiência anterior do consumidor. O que é que vai fazer? Vai baixar também os riscos, os casos de bad trip e o número de amigos conas que dizem eu quando andava na faculdade já era muito maluco, mas agora não fumo porque me dá ansiedade. Ainda assim, se tiveres uma bad trip com cannabis, pá, não é grave. O máximo que pode acontecer é um pouco de stress e um bocado de dormência na cara, não é? Ninguém te vai atirar pela janela. O mais provável é nem te levantares para abrir uma janela, quanto mais saltar, ok? E se ainda não estão convencidos dos benefícios da legalização do pipe, não se preocupem. Eu tenho mais argumentos. Quais? Há um setor da sociedade que sempre esteve ligado ao consumo de drogas. Os artistas e a malta ligada às artes. Especialmente na música. Se vocês são daqueles que acham que todas as experiências com drogas são más e todos os consumidores, os inúteis para a sociedade, desinstalem já o Spotify, queimem os vossos CDs, porque acreditem, quem os gravou não estava só a leite morno com Colacau. E se pensam que isto é só a malta do rock, do reggae e do hip-hop, estão enganados. Vejam comigo. Johnny Cash e Willie Nelson, country. Ray Charles e Louis Armstrong, jazz. Madonna e Miley Cyrus, pop. Sippin' Purp, honestamente não sei o que é aquela merda. Stravinsky, música clássica. E o mais engraçado é que se conheceres os efeitos das drogas, consegues perceber a sua influência na música de quem as consome. Parece que cada droga tem a sua banda sonora. Erva. Reggae, descontraído, curtir a paz, tudo tranquilo. One love, bro. LSD, psicadélico, céus de marmelada, cores, o ringo como sex symbol, vale tudo aqui. Cocaína. Energia, confiança. Somos os melhores do mundo ou não somos? Somos a maior banda do mundo. Sou supersónico, meu irmão é supersónico. Queres andar à porrada? Heroína. Man, quero morrer, estou quase a morrer. E não sei se já disse que vou morrer. MD. Tudo lindo, tudo bonito, está tudo bué da bem, basa para o meio. Crack. Sujo aqui, raiva, contida, genica, 30 cavalos, sarjetas e cabelos. Vinho tinto. Trocadilhos brejeiros e ritmo que nem um alcoólico de Bragança imigrado em Lausanne consegue acompanhar. Mas há vários avanços científicos que só aconteceram porque a malta estava sobre o efeito, não é? E eu nem sequer estou a falar de cona em lata. Não é disso que eu estou a falar. Uma coisa engraçada da atual proibição da cannabis para fins recreativos é o facto desta ser relativamente recente. Sim, a cannabis era legal em quase todo o mundo até ao início do século XX. De graça. Funcionou um bocado em contraciclo com a escravatura. Na realidade, aconteceu o mesmo à maioria das drogas. Até ali, elas eram vistas como medicamento, sabem? Como lubrificante social ou até sinal de status. Hoje, quando alguém quer mostrar que é rico, compra um Porsche. Antigamente, o que é que fazia? Acompanhava um jantar de fazão com vinho traçado com branca. E nem sequer estou a gozar. Havia anúncios. Isto era demais, ok?
E é ótimo, porque a branca tira a fome e os banquetes ficavam mais baratos. É assim que os ricos continuam ricos, meus meninos, a poupar, mas com nível. Mas não era só este traçadinho a El Chapo que tinha anúncios. Todas as drogas tinham. Aliás, foi a única altura do mundo em que ser publicitário era uma cena cool. O que é que temos aqui? Hã? Dói-te a boca? Gotas de cocaína, para depois rangerem os dentes até eles saltarem, nunca mais doem. Mais, o que é que temos? Pau! Heroína para a tosse. É isso mesmo, matar mosquitos com granadas. Quem é que consegue tossir quando está a puxar um garrote com a boca? Hã? Mais coisas. O que é que temos mais? Dr. Poppies, com o seu maravilhoso elixir de cannabis para beber de manhã porque aliviava doenças, claro, e deixava-te aquele sentimento de bem-estar o dia todo. Wake and bake, portanto. Pá, e até a Coca-Cola, ok? Pois é, isto não é um mito urbano. Antigamente a Coca-Cola tinha mesmo cocaína. Percebem agora o slogan do Fernando Pessoa? Primeiro estranha-se, depois entranha, se puder. Por isso é que ele escrevia por 4, era só energia. E a mensagem é claramente escrita por um gajo em altas, não é? Um gajo, foda-se, Quinto Império, caralho! Isto vai ser tudo nosso outra vez, caralho! E é por isso que se há uma guerra às drogas, os stoners estão a ganhar. E pessoal, eles nem sequer saem do sofá. Epá, e nós? Nós não nos podemos esconder atrás da demagogia da prevenção, que há anos que falha. O problema das drogas é que são muito boas. Vamos ser sérios. Ninguém acaba a chupar uma pila debaixo da ponte por causa de uma coisa que não presta. A cannabis é uma droga e tem consequências negativas para algumas das pessoas que a usam. Isto é um facto. A melhor solução para proteger a sociedade dos seus males é a legalização e a regulação. Falta, claro, muita informação sobre este tema. Mas um dos motivos que leva a isso é que a cannabis é ilegal ainda em muitos locais no mundo. Como tal, faltam também mais fundos para estudos que nos permitam ter um melhor entendimento desta planta. Eu admito que sou parte interessada porque eu gosto de fumar uma boa erva. Mas admitam vocês também, se ainda estiverem contra, que os meus argumentos hoje também foram bons. Por hoje é tudo.